Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no portal Infenem, o maior portal do Brasil sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui nós estamos começando o nosso módulo de videoaulas de Geografia. É muito legal que você esteja aqui com a gente e que você esteja focado em melhorar seu desempenho para o Enem. Nós vamos aprender muito, evoluir muito, ganhar questões, você vai melhorar seu desempenho, vai ser incrível. Mas para isso eu tenho que me apresentar. Eu sou o professor Caio, professor de Geografia, e nós vamos agora dar início ao conteúdo. A primeira aula vai ser justamente a aula sobre os primeiros conceitos da Geografia, né? A aula sobre orientação no espaço geográfico, que é aquilo que quando você começou lá no Ensino Fundamental 2, na primeira aula que você teve contato com o seu professor de Geografia, ele falou. Depois você reviu isso lá no primeiro ano do ensino médio e talvez até na primeira aula do terceirão, caso você tenha feito um terceirão com revisão. O que é isso? Bem, nós temos que falar um pouquinho dos conceitos da geografia. Afinal, geografia é um tanto quanto conceitual. Qual seria o principal conceito dessa disciplina que eu gosto tanto, né? É o seguinte, a geografia tem como seu principal conceito o espaço geográfico. Mas o que é o espaço geográfico? Ele é um conjunto de elementos naturais, aqueles elementos da natureza, né? E os elementos culturais, aquilo que o homem transformou, que o homem criou. Então a gente pode definir que o homem é o agente transformador do espaço geográfico. Ele transforma o espaço natural em espaço geográfico, que vai ter aí uma interação entre elementos culturais, os construídos pelo homem, e os elementos naturais, aqueles que já estavam lá, que são da natureza. Afinal, uma das principais funções da geografia é justamente essa interação homem-natureza. Outro conceito importante é paisagem. Afinal, a gente trabalha muito com paisagem, faz análise da paisagem. Eu costumo definir que paisagem é aquilo que você olha pela sua janela e enxerga. A paisagem vai ser o conjunto integrado de elementos naturais e elementos culturais, aquilo que está delimitado. Então, vamos entender um pouquinho da paisagem. E também lugar. Sim, lugar é um conceito da geografia. A questão é, para que um espaço geográfico seja considerado lugar, é necessário que haja o quê? Uma relação de afeto, de pertencimento, de carinho. Por exemplo, seu quarto. Provavelmente seu quarto para você é um lugar. Aquela sala de aula que você tinha lá com seus colegas, seus professores. Ali é um lugar, haviam relações de processo de amizades, aprendizagem, não é? Então, o afeto existente naquela sala de aula transformou ela em um lugar. Outro conceito muito importante é território. Eu costumo falar que território é poder. Afinal, o território vai delimitar uma área onde, por exemplo, um estado tem soberania nacional, quer dizer, ali as leis do país, o que ele deseja, né? Quais são ali as suas atribuições, está definido. Normalmente uma fronteira vai definir um território. São conceitos importantes da geografia, mas tem outra coisa muito importante que está nessa primeira videoaula, que é orientação no espaço geográfico. Vamos seguir então? Segue acompanhando aí que eu vou te ensinar daqui. Alô galera aí que assistiu a videoaula de hoje sobre conceitos de geografia. Vamos agora para um exercício para fixar melhor aí o conteúdo abordado na aula de hoje. Vamos trabalhar aqui uma questão da prova do Enem de 2018. Estão preparados? Então vamos lá. No segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, a que compareceram o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia, o discurso inaugural do almirante La Rossignol expôs a atitude predominante no encontro. Cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e cujo nome foram sacrificadas tantas vítimas, tornou-se a filosofia da Terra. No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o... A alternativa correta era a alternativa C. Catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas, pessoal. Por quê? Vamos lá. O texto ele mostra, que no discurso do almirante, ele mostra que a geografia fornece ao homem a capacidade de conhecer e conquistar terra. E era justamente o domínio do conhecimento das técnicas geográficas, era esse o uso dado
pelos europeus naquele período, uma vez que eles sempre buscavam aí, não é, aumentar os seus impérios por meio de colônias, tanto na Ásia, na África, na América, não é, para aumentar a sua capacidade de gerar riquezas para os seus estados, não é? Eles usavam as colônias como fontes de riquezas. A alternativa A está errada porque fala em preservação cultural dos territórios ocupados. Pelo contrário, não é? Nos territórios ocupados, muitas vezes as culturas locais eram subjugadas, as populações nativas eram massacradas e sua cultura era apagada por meio até de catequização, não é? Mudança com relação à religião predominante, entre outras atrocidades que eram cometidas. A alternativa B fala em formação humanitária da sociedade europeia. Como eu já demonstrei antes, a sociedade europeia da época de humanitária não tinha nada, uma vez que eles subjugavam esses povos, massacravam, matavam para obter, não é, metais preciosos, para obter a terra, para obter riqueza. A alternativa D fala em desenvolvimento de técnicas matemáticas de construções de cartas. Isso está muito mais ligado à cartografia, que é sim um ramo importante da geografia e foi importante para a expansão marítima, mas não é o que foi abordado no texto. A alternativa E fala em consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico. Não é o campo acadêmico, mas o campo prático, quer dizer, as expedições para conquistar terras. Eles não estavam escrevendo artigos e gerando estudos. A função final era justamente o quê? Aumentar a riqueza por meio da expansão territorial colonial. Quer dizer, eles tinham que acumular mais terras como colônias para assim gerar riqueza. Espero que tenham entendido a resolução e aproveitado muito bem a aula. Ficamos por aqui e não deixe de assistir os outros vídeos do portal.